Caramba, meus amigos, deixaram os caras chegar. Agora já era, né? Deixou os caras chegar, agora tem que aguentar. Pelo amor de Deus, que partida a Inglaterra fez hoje, hein, meu? Tava com a partida na mão, tava com um jogo na mão e decidiu abdicar de atacar e chamar a Argentina para cima. E a gente já conhece o roteiro, a gente já conhece como funciona, né? Foi dito e feito, né? Bateu, conseguiu a virada e tá aí, vai para mais uma final. Mas vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Mas já adiantando, eu me apresento, eu sou o Felipe, criador de conteúdo aqui desse canal. Já vou pedindo para você deixar seu like, comentar, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal, vem fazer parte dessa comunidade aí que só tem crescendo, para a gente gerar mais debates, mais comentários, essa é importante, essa é a graça e o intuito do canal, né? Meu, o que falar desse jogo, hein? Meu Deus do céu. A Inglaterra tava com um jogo na mão, meus amigos. A Inglaterra tava com um jogo na mão, vocês conseguem entender? Ela estava classificada para uma final de Copa. Tava conseguindo se classificar para a final da Copa do Mundo. Tava tirando da garganta aquele jogo lá de 1986 que ela tava entalada. Essa vingança tava vindo para a Inglaterra e o que aconteceu foi que o Tuchel decidiu que não. A gente não vai se vingar daquele jogo, não. Acho que a gente não precisa atacar. A gente não tem uma outra aberração do outro lado. Não, tá tranquilo. Vamos ficar, baixar totalmente o bloco e deixar os caras atacar, porque a gente vai se defender muito bem. Mas, eu não sei o que aconteceu. Já foi um jogo totalmente esquisito, né? Porque o Saka nem entrou hoje como titular. Foi um jogo totalmente apático entre o Kane e o Bellingham, onde a gente esperava mais coisas. Não conseguiram fazer um bom jogo hoje. Culpa um pouco da Argentina, mas acredito que seja mais culpa deles mesmo. Um jogo fraco das duas principais peças da Inglaterra. A Inglaterra fez a escolha hoje de fazer os ataques pelas laterais. Por isso a retirada do Saka do time titular, porque ele colocou o James na lateral direita e o Roger naquela lateral para fazer a dobradinha. E foi um ataque até razoavelmente bom, mas deixou muito a desejar no primeiro tempo, assim, não apareceram muito. Assim como o Gordon, apesar de eu achar que o Gordon não é esse ponta driblador de um contra um, ele é mais de ataque nas costas da defesa. Hoje ele nem conseguiu fazer isso porque a Argentina não deixou. Foi um jogo de estratégia dos dois técnicos muito bom no primeiro tempo, apesar de a porradaria comer solta no primeiro tempo. Nunca vi tanta falta e, meu Deus, o juiz, o que ele conversa, meu Deus do céu, quem é casado com esse cara aí tá na roça, pelo amor de Deus. O cara não para de conversar. Todo jogo parando, uma situação totalmente diferente do que a gente viu na Copa do Mundo, que os juízes deixavam a bola rolar, não dava tanta atenção para falta pequena, e se tinha falta, ele não conversava, era só falta e já acabou. Ele não. Era picando o jogo toda hora, conversando toda hora. Não sei se é porque amanhã já volta o Brasileirão, ele já estava já inspirado, já que o Brasileirão ia voltar. Ele falou, pô, esse pessoal aí da arbitragem brasileira conversa assim, eu também vou fazer, não é possível. Já no segundo tempo, o jogo já foi totalmente outro. Já foi uma Inglaterra bem mais organizada, defensivamente, explorando as velocidades nas transições. E aos 55 sai um gol do Gordon. Olha aí. Aparecendo atrás do zagueiro para fazer a finalização com o cruzamento do Bellingham, que recebeu um ótimo passe também do Kane. Então aquele quarteto de ataque da Inglaterra acabou dando resultado nesse primeiro tempo. Foi algo empolgador. Porque a gente viu a Inglaterra participando mais no ataque, e a gente até achou que o jogo ia melhorar nesse aspecto, mas não foi muito o que aconteceu, não. Nessa hora, o Tuchel decidiu que ia abdicar totalmente do ataque e fazer uma retranca total. Aí o Tuchel decidiu abdicar do ataque, já fez a retranca, já pediu pro time descer o bloco e agir totalmente defensivamente. A Argentina, por outro lado, conseguiu entender que o jogo da Inglaterra era todo pelas laterais e acabava sobrando um espaço gigantesco. Tanto é que aos 64 minutos, finalmente, o Scaloni percebeu isso e conseguiu colocar o Nico Gonzalez. Aí foi totalmente diferente. Onde ele conseguiu atacar esse ponto fraco da Inglaterra e já foi totalmente diferente, que aí forçou ainda mais a Inglaterra a se defender. Minutos depois dessa mudança, o Tuchel tem a brilhante ideia de tornar o time ainda mais defensivo, tirando o Gordon e colocando o Konza.
Aí pronto, aí que o time realmente não quis mais atacar. A gente viu o Harry Kane marcando, o Bellingham marcando e não podendo nem atacar, porque todo o time estava concentrado na entrada e dentro da área. O Scaloni vendo que essa mudança fez efeito e que o Tuchel quis recuar ainda mais o time, aí ele partir pro tudo ou nada, colocando o pessoal para fazer cruzamento na cara dura mesmo. Onde ele colocou o Tamendi, o Montiel, o Depou. E aí, pronto, foi aquela chuva de cruzamentos totalmente perigosos, onde a gente conseguiu ver duas defesas incríveis do Pickford, mas é aquilo, né? Não dá para aguentar o tempo todo na defesa, praticamente 40, 50 minutos defendendo, uma hora você vai ter que ceder. E querendo ou não, a gente tem uma aberração do outro lado chamada Messi, né? Ele encontrou duas assistências no jogo de hoje e aos 85 minutos veio o gol do empate com o Enzo Fernandes, onde o Anderson larga totalmente de mão da marcação do Enzo Fernandes, deixando ele livre na entrada da área para chutar aquele balaço, onde eu acredito que o Pickford estava mal posicionado ali, dava para fazer uma coisa melhor, mas também não dá para crucificar. Foi um balaço, um chute bem colocado. Os dos goleiros que a gente tem na nossa Série A não agarrariam aquilo. Ou a gente já conhece o cara que não agarrava, né? O senhor Alisson. Então pronto, até a gente acreditava que a Inglaterra ia sair um pouco mais pro jogo, porque viu o empate e o risco de ser desclassificada não mudou para a Inglaterra. Continuou com aquele espírito defensivo e deixando e chamando a Argentina mais pro campo de ataque. Aí não deu outro, um cruzamento perfeito do Messi na cabeça do Lautaro Martinez para desempatar e fazer a virada para a Argentina. Pronto. Ah, era tudo que os caras queriam, né? Aí já era, ali já deu para ver que a Inglaterra, dependente de quem ela colocasse, não ia fazer diferença nenhuma, porque aquele jogo já estava decidido para a Argentina já levar, independente se tivesse mais jogos, se o jogo tivesse rolando até amanhã, a Inglaterra não ia fazer aquele gol, porque já dava para perceber que já estava totalmente entregue. O Tuchel ainda tentou fazer alguma gracinha ali, colocando o Rashford e o Tony para fazer alguma diferença, só que mudança dessa, para poder partir para cima da Argentina, faltando 5, 4 minutos para acabar a partida, aí, meu amigo, é para perder mesmo. Mereceu perder e mereceu quem quis jogar bola. Quem quis jogar bola tá classificada para a final da Copa do Mundo. Assim como no jogo de ontem, a gente teve a Espanha que decidiu jogar, fez o jogo da vida contra a França ontem. Hoje a gente teve a Argentina fazendo o jogo da vida também nessa Copa do Mundo contra a Inglaterra. Pegou finalmente um adversário à altura e fez possivelmente o melhor jogo da Copa do Mundo de 2026. Agora deixou os caras chegar, vamos agora esperar o jogo de domingo na final entre a Espanha e a Argentina. Até o jogo de domingo eu vou trazer uma análise do que a gente pode esperar e a Espanha, mas como no dia de ontem eu falei que a Espanha era a favorita, independente de quem passasse, o jeito que a Argentina passou hoje é bem preocupante e eu acredito que dá para falar que pintou o campeão. Mas fala aí para mim, diz aí nos comentários se para você, depois do jogo de hoje, realmente pintou a campeã, não tem jeito, é os cara vai ser campeão, ou a Espanha tá vindo embalada nesses jogos de mata-mata, fazendo esses jogos históricos. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, valeu, até mais. Tchau, tchau.